Pense por um momento. A vida média de uma pessoa dura aproximadamente 75 anos, mas a eternidade é infinita, sem fim. O que são algumas décadas comparadas a milhões e milhões de anos sem fim? Imagine que você está prestes a se mudar para um país onde viverá para sempre. Não seria sensato dedicar tempo para se preparar adequadamente para essa jornada eterna? Hoje vou compartilhar com você revelações profundas da Palavra de Deus, que transformarão sua perspectiva sobre a eternidade. E ao final deste vídeo, revelarei o segredo mais poderoso que muitos buscam, mas poucos encontram. Olá, queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Eu sou João Lima e quero dar as boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal, Entre o Céu e a Terra. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você e sua família hoje. Que a vitória seja proclamada sobre seus caminhos e que as portas do céu se abram para derramar graça sobre sua vida. Antes de continuarmos, se você ainda não é inscrito, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe este conteúdo, pois as revelações que vamos trazer hoje podem literalmente mudar o destino eterno de muitas pessoas. Hoje vamos abordar o tema mais importante que existe: como se preparar para a eternidade. Nenhuma outra questão tem consequências tão duradouras quanto esta. Escolas nos preparam para carreiras que duram décadas. Consultores financeiros nos ajudam a planejar a aposentadoria, mas quem está nos preparando para a eternidade? Jesus fez uma pergunta penetrante em Marcos capítulo 8, versículo 36. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Esta pergunta ressoa através dos séculos e nos confronta hoje com a mesma urgência. O que adianta conquistar riquezas, fama, poder e prazeres temporários se perdermos nossa alma eternamente? A Bíblia ensina claramente que há apenas dois destinos eternos: o céu com Deus ou o inferno separado dele. Em Mateus capítulo 25, versículo 46, Jesus diz: "E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Não existe uma terceira opção, não há um meio termo, não há aniquilação da alma. O renomado arqueólogo e teólogo Dr. William Albright, após décadas estudando manuscritos antigos, concluiu: nenhum outro tema é tão consistentemente enfatizado nos textos do Novo Testamento quanto a realidade do julgamento divino e a eternidade que se segue. Então, como nos preparamos para a eternidade? O primeiro passo essencial é reconhecer nossa condição espiritual atual. A Bíblia declara em Romanos capítulo 3, versículo 23, "Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus." Esta é nossa realidade natural. Estamos separados de Deus pelo pecado. Contrário à crença popular, não é uma questão de pesar nossas boas ações contra as más. Isaías, capítulo 64, versículo 6, nos diz que todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Mesmo nossas melhores obras são insuficientes para nos qualificar para o céu, pois o padrão de Deus é a perfeição. Esta é a má notícia, mas há uma boa notícia extraordinária. Deus, em seu amor infinito, providenciou um caminho. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Através do sacrifício de Jesus na cruz, o preço pelos nossos pecados foi completamente pago. Como Paulo escreveu em segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. "Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus." Entender esta verdade fundamental é o ponto de partida para nossa jornada de preparação para a eternidade.
Nas próximas partes, exploraremos os passos práticos que devemos tomar para garantir nossa cidadania celestial e viver hoje à luz da eternidade. Agora que entendemos a importância de nos prepararmos para a eternidade e reconhecemos nossa condição espiritual natural, vamos explorar os passos práticos para garantir nosso destino eterno e viver uma vida alinhada com essa perspectiva. O segundo passo essencial para se preparar para a eternidade é o arrependimento genuíno. Em Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro exorta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento não é apenas sentir remorso, mas uma mudança completa de mentalidade que leva a uma mudança de direção na vida. O teólogo Dr. Charles Stanley explica: o verdadeiro arrependimento envolve 3 elementos: reconhecimento intelectual do pecado, emoção de tristeza genuína pela ofensa a Deus e uma decisão da vontade de abandonar o pecado e seguir a Cristo. Não é simplesmente dizer sinto muito, mas uma transformação profunda da mente e do coração. Jesus frequentemente começava sua mensagem com arrependei-vos, como vemos em Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. O terceiro passo crucial é receber Jesus Cristo como Salvador e Senhor através da fé. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo escreve: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé salvadora não é meramente concordância intelectual com fatos sobre Jesus, mas confiança pessoal nele para a salvação. Em João capítulo 1, versículo 12, lemos: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Receber Cristo significa convidá-lo para ser o centro de sua vida, submeter-se à sua vontade e confiar inteiramente nele para a salvação. Como Jesus declarou em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. O quarto passo é o nascimento espiritual. Jesus foi enfático em João, capítulo 3, versículo 3. em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Este nascimento espiritual ocorre quando o Espírito Santo vem habitar em nós, no momento em que recebemos Cristo. Evidências arqueológicas das primeiras comunidades cristãs mostram que o batismo era praticado como um símbolo público deste nascimento espiritual. Em Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, Paulo explica que o batismo representa nossa identificação com a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Embora o batismo não nos salve, é um passo de obediência importante que simboliza nossa nova vida em Cristo. O quinto passo é viver em santificação contínua. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, somos exortados: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é o processo de crescimento em semelhança a Cristo após a conversão. Diferente da justificação, que é um ato instantâneo de Deus declarando-nos justos pela fé em Cristo, a santificação é um processo contínuo pelo qual o Espírito Santo nos transforma dia após dia. Como Paulo escreveu em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Se você está assistindo até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7.
Continuando nossa jornada de preparação para a eternidade, vamos agora explorar aspectos práticos que demonstram uma vida genuinamente transformada e focada no destino eterno. O sexto passo essencial é desenvolver um relacionamento íntimo com Deus através da oração e do estudo das Escrituras. Jesus nos ensinou em João, capítulo 17, versículo 3: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." A eternidade não se trata apenas de um destino, mas de um relacionamento. O Dr. Timothy Keller, respeitado teólogo, explica: a oração não é principalmente sobre conseguir coisas de Deus, mas sobre conhecer a Deus. É uma conversa íntima com aquele que nos criou para a comunhão com Ele. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, demonstrando a importância desse relacionamento diário com o Pai. Igualmente crucial é mergulhar nas Escrituras diariamente. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus ordenou: "Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás." Descobertas arqueológicas em Qumran mostraram como as primeiras comunidades judaicas valorizavam profundamente as Escrituras, copiando-as meticulosamente e estudando-as continuamente. Da mesma forma, devemos fazer da Palavra de Deus nossa principal fonte de instrução e nutrição espiritual. O sétimo passo é viver em comunhão com outros crentes. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25 nos exorta: "Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia." A igreja não é um edifício ou uma organização, mas um organismo vivo, o corpo de Cristo. Cada membro é vital e necessário para o funcionamento saudável do todo. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo elabora extensivamente sobre a interdependência dos membros do corpo de Cristo. Nenhum cristão foi projetado para viver isoladamente. O oitavo passo é cultivar um estilo de vida, de mordomia fiel. Jesus falou mais sobre dinheiro e posses do que sobre o céu e o inferno combinados, porque ele sabia que nossas atitudes em relação aos bens materiais revelam muito sobre nossos corações. Em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, Jesus ensina: "Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas acumulai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração." Preparar-se para a eternidade significa investir em valores eternos. Quando usamos nossos recursos, tempo, talentos e finanças para o reino de Deus, estamos literalmente enviando tesouros à nossa frente para a eternidade. O nono passo é viver com propósito missional. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus comissionou seus seguidores: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Nossa principal missão não é construir impérios terrenos ou alcançar conforto material, mas fazer discípulos de Jesus. Cada cristão é chamado a ser um embaixador de Cristo, representando o reino de Deus neste mundo temporário. O Dr. David Platt observa: "A pergunta crucial não é o que quero fazer com minha vida, mas como posso glorificar a Deus com minha vida de maneira que impacte a eternidade?" Pessoas,
são o único investimento que durará eternamente. Por último, nunca devemos esquecer que estamos em uma batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, Paulo adverte: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Chegamos à parte final de nossa jornada sobre como nos preparar para a eternidade. Agora vou revelar o segredo mais poderoso que prometi no início e compartilhar as aplicações finais deste tema vital. O 10º passo, e talvez o mais crucial de todos, é viver cada dia com a consciência da iminência da eternidade. Em Tiago capítulo 4, versículos 13 e 14, somos lembrados: eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e lucraremos. Vós não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nossa vida terrena é incrivelmente breve quando comparada à eternidade sem fim. O salmista orou em Salmos capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Viver com consciência da brevidade da vida nos leva a valorizar cada momento e utilizá-lo sabiamente. E aqui está o segredo mais poderoso que prometi compartilhar. A eternidade não começa após a morte, ela já começou. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Note o tempo verbal. Não terá vida eterna, mas tem vida eterna. Não passará da morte para a vida, mas passou. Esta é uma verdade revolucionária. A vida eterna não é apenas uma questão de destino futuro, mas de realidade presente para aqueles que estão em Cristo. O teólogo Dallas Willard expressou isso magnificamente. O eterno tipo de vida que Jesus oferece começa agora. Não é simplesmente sobre onde passaremos a eternidade após a morte, mas sobre a qualidade de vida que podemos experimentar hoje. Esta compreensão transforma radicalmente como vivemos. As decisões que tomamos diariamente não são apenas para benefício temporário, mas têm significado e consequências eternas. Como Paulo escreveu em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Quando entendemos que já começamos nossa jornada eterna, nossas prioridades mudam. Os projetos, relacionamentos e buscas desta vida são vistos através da lente da eternidade. Perguntas como: isto importará daqui a 1000 anos? Nos ajudam a discernir o que realmente tem valor duradouro. Arqueólogos que estudam as catacumbas cristãs dos primeiros séculos frequentemente encontram inscrições que refletem essa perspectiva eterna. Frases como vivendo em Cristo ou em paz com Deus demonstram como os primeiros cristãos, mesmo enfrentando perseguição severa, viviam com os olhos fixos na eternidade. Quero compartilhar 3 aplicações práticas finais para vivermos hoje à luz da eternidade. Primeiro, pratique o desapego saudável. Jesus ensinou em Lucas capítulo 12, versículos 15 a 21, a parábola do rico insensato que acumulou muitos bens, mas não era rico para com Deus. Use os recursos deste mundo sem que eles usem você. Como Paulo aconselhou em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31. E os que usam este mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Segundo, cultive relacionamentos com propósito eterno. As únicas coisas que você levará deste mundo para a eternidade são seus relacionamentos com Deus e com outras pessoas.
Invista tempo em nutrir essas conexões, compartilhando o Evangelho com não crentes e edificando irmãos na fé. Terceiro, viva com expectativa do reencontro celestial. A Bíblia descreve o céu não como um estado etéreo e nebuloso, mas como um lugar real, onde desfrutaremos comunhão perfeita com Deus e com todos os redimidos. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 3 e 4, lemos: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos irmãos, a eternidade não é um conceito distante, mas uma realidade presente que deve moldar cada aspecto de nossas vidas agora. As escolhas que fazemos hoje ecoarão pela eternidade. Se você nunca entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Não adie esta decisão crucial. Confesse seus pecados, receba a Cristo como seu Salvador e Senhor, e comece sua jornada eterna com Ele. Procure uma igreja fiel à palavra para crescer na fé e caminhar ao lado de outros crentes. Se você foi abençoado por este conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal Entre o Céu e a Terra, deixar seu like e compartilhar este vídeo. Temos outros 2 vídeos relacionados. O arrebatamento está mais próximo do que você imagina. E 8 sinais claros de que a volta de Cristo está muito próxima. Assista-os para uma compreensão completa desta importante verdade bíblica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo e que nos encontremos na eternidade. A paz do Senhor.